Olá você que acompanha esse canal, faz tempo que não temos vídeo de React. O YouTube me recomendou hoje, dia 25/7 às 10 da noite, logo após eu ter finalizado a nossa live sobre Darwinismo em Xeque, a essa moça que eu nunca vi na vida, chamada de Isis. Não gostei muito do nome porque ele me lembra aquela entidade pagã, mas nada contra a moça, não conheço, não sei o que ela é, vamos descobrir no vídeo de hoje. E o YouTube me recomendou esse vídeo. Como o vídeo dela tem 31 minutos e 53, se eu parar a cada coisa que ela fala, esse vídeo vai ficar com 3 horas de duração. Vamos especificamente a alguns pontos que parecem fortes ou talvez convincentes. Vamos ver o que ela vai dizer e veremos se livre-arbítrio é uma balela. Para quem não sabe, sim, eu defendo que existe o livre-arbítrio em detrimento aí da determinação. Mas vamos ver o que ela vai falar nesse vídeo. Então, o que ela vai dizer, se ela for secular, e pelos comentários você vê isso, que o que ela defende é exatamente a mesma base lógica que muitos teólogos e youtubers cristãos, que outros que nós vamos talvez analisar num futuro vídeo, usam para dizer que você não tem escolha na sua salvação. Então, o nome técnico disso é determinismo, que é a ideia de que você é como um robô, apenas cumprindo o roteiro que já foi escrito, seja pelo universo, seja por um decreto divino. Se você for secular, ateu e dizer que livre-arbítrio não existe, você vai dizer que é universo. Agora, se você for cristão ou não, mas defende o calvinismo, você vai dizer decreto divino. Tá bom? Então eu separei 3 recortes essenciais do vídeo dela aqui para mostrar onde ela acerta, onde ela cai em falácia lógica e provar para vocês de forma muito simples que o livre-arbítrio existe sim. Vamos lá? Eu estava pensando hoje sobre livre-arbítrio e eu acho que é um dos temas mais complexos sobre os quais o ser humano já se debruçou, assim, desde que ele aprendeu a pensar, desde que a gente tem filosofia, sei lá. E é um tema que eu vejo muito circulando. Desculpa, gente, eu só vou avançar um pouco mais aqui, porque eu percebi que ela fala um pouco devagar, e tudo bem por isso, tá bom? Opa, eu vou deixar aqui 1.20, vamos ver. E espaços, no geral, que falam sobre espiritualidade. Eu acho que você falar sobre espiritualidade é você falar sobre liberdade. E essa coisa do livre-arbítrio versus determinismo e destino do nosso caminho sempre entra muito no meio, assim. Eu não sei se eu testo aqui pra ver se o ruído tá bom. Peraí, um momento. Eu vou tentar testar agora com o cancelamento do ruído, porque tem gente aqui perto assistindo o jogo. Caramba, belo microfone, tá? Eu não sabia que tinha um desse com um pelinho aqui, né? Que é aqui igual eu tenho aqui. Muito bom esse daí, hein? Cancelamento de ruído realmente foi muito bom. O que eu tava falando? Determinismo, livre-arbítrio. Destino, livre-arbítrio. Eu acho que eu posso usar assim o cancelamento de ruído se eu mantiver o meu tom de voz um pouquinho mais alto. E a coisa que eu tava pensando sobre livre-arbítrio é tipo... É uma balela, né? Tipo, sei lá. Livre-arbítrio não existe. E parece que eu tô dando uma grande volta, assim. Tipo... Tem essa coisa, né, na dialética que você sai de um ponto e aí você começa a evoluir o seu pensamento, daí você chega no lado oposto daquilo que você pensava antes. E aí vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, você volta no ponto que você começou. Só que fez um movimento espiralado, né? Então você pensa a mesma coisa, só que um nível acima, com uma outra perspectiva. Bom, gente, vamos lá.
Então ela vai começar o vídeo cravando que o livre-arbítrio é uma balela. Tanto é pelo título quanto essa introdução. Então o que ela está introduzindo aqui é a dúvida mais antiga da humanidade. E tudo bem por isso. Eu sou o autor da minha história ou sou apenas uma marionete das circunstâncias? É normal ter esse questionamento. Eu prefiro muito mais ela que diz que o livre-arbítrio é uma balela. Ela só está questionando quase que, pelo menos até agora, filosoficamente, do que esses que batem no peito e diz que sabe alguma coisa e manipulam os textos bíblicos. Mas vamos ver com calma. Tá bom? Qual é o argumento que ela usa aí, pelo menos, para tentar provar que somos marionetes? Vamos lá. E mesmo a nossa consciência, mesmo os nossos processos mentais, mesmo os nossos processos de decisão, eles vão estar submetidos a outras cadeias de causa e consequência. Então, o nosso poder de decidir sobre a nossa própria vida está também submetido a o que fez com que a gente pensasse daquela maneira, para a gente tomar as decisões que a gente toma. Bom, vamos lá. Vamos traduzir o que ela acabou de dizer. Ela caiu em uma armadilha filosófica chamada falácia do determinismo causal. Desculpa, causal. Tá bom? Falácia do determinismo causal. Mocinha, não sei, eu duvido que chegue esse vídeo pra você, mas vamos lá. Para simplificar, ela acha que como nós nascemos em um mundo cheio de regras, causas e consequências, tipo o clima, a família onde nascemos, a nossa biologia, nós não temos liberdade nenhuma. Mas preste atenção no erro dela. Eu não cometo de propósito, tá bom? Porque ser influenciado por algo é totalmente diferente de ser obrigado a fazer algo. Eu vou dar um exemplo muito simples para todo mundo entender. Se começa a chover forte, que é uma causa externa, uma circunstância que eu não controlo, essa chuva vai influenciar a minha decisão. Como assim vai influenciar a minha decisão? Eu vou abrir o guarda-chuva. Eu vou não sair de casa. Eu vou ter que cancelar um compromisso. A chuva me influenciou? Sim. Mas a chuva me obrigou a abrir o guarda-chuva? Não. Eu poderia escolher tomar chuva. Diversas vezes. A circunstância pesou na balança, mas a palavra final foi do meu livre-arbítrio. Então, a liberdade humana não significa ser um Deus todo-poderoso, um Deus, estou falando nós aqui, tá? Todo-poderoso que controla o universo. Significa apenas que diante das pressões da vida, você tem a palavra final para dizer o seu sim ou o seu não. Tá bom? Agora vamos para a parte 2 aqui, que é a origem dos nossos desejos, tá? É o próximo trecho que eu vou colocar do vídeo dela, que ela vai sair da biologia e vai entrar na questão dos nossos desejos internos. E é aqui que o argumento dela se cruza, idêntico ao argumento teológico desses calvinistas, pessoas que colocam em si o rótulo de calvinistas ou não, e dessa perspectiva da soberania monergista. O que é isso, Nicolas? Que é a teologia que diz que Deus faz tudo sozinho e o homem é inerte. Tá bom? Vamos ouvir com atenção esse trecho do vídeo dela. Esse trecho é um pouco longo, tá bom? Então vamos prestar atenção no que ela está dizendo. São dois raciocínios diferentes. Será que não conseguiria? E é nesse ponto que eu tô chegando. Que eu tô chegando à conclusão que livre-arbítrio também não faz sentido. Também não faz sentido. Porque, ok, você pode decidir o que você quiser, certo? O que você decidir vai afetar o passado, vai afetar o futuro. Só que, tipo, certo? Da onde que vem esse seu querer? Tipo, não querer. Você decide por aquilo que você quer, certo? Ou aquilo que emerge de dentro de você. E o que é essa coisa que emerge dentro de você, que tá determinando aquilo que você faz com a sua liberdade, certo? Você é dado a liberdade de você fazer o que você quiser, mas existe algo emergindo dentro de você que tá fazendo com que você
queira decidir por um caminho ou outro. E essa coisa que eu falei, tipo, pode ser na linha do querer, certo? Porque você vai estar decidindo por aquilo que você quer, mas às vezes você pode estar decidindo por aquilo que você não quer também. Mas um querer no sentido, tipo, um algo que é, tipo, sei lá, esse negócio não visto, não determinado, não... sei lá, eu vejo, tipo, parece tipo, um vácuo, assim, um grande buraco negro, assim, dentro de você, em que existe um potencial infinito e que tem coisas emergindo dali que você pode tá pegando e direcionando pra um caminho ou outro, sabe? Tipo, o que é isso, sabe? E é engraçado eu visualizar isso como um buraco negro, porque no final das contas esse negócio de onde emerge tudo é o feminino. É o feminino em ação. O feminino é esse grande troço. Coisa incompreensível, engaiolável, não indeterminável. De onde tudo parte, porque sei lá, é o caos, é o infinito. E esse infinito tá dentro de você. E aqui eu não digo feminino mulher, tá? Feminino como um princípio. Aqui eu É coisa do hermetismo, de ocultismo, mas vamos vou me continuar. referir às leis herméticas como o princípio das leis herméticas, certo? Tipo, Eu nem sabia que ela ia falar essa parte, tá? Eu só peguei o trecho baseado em transcrição pra ver. Caraca, eu li tudo, só que eu até tinha esquecido essa parte. Vamos lá. yin e yang, esse yin dentro de você. Que todo mundo tem, feminino e masculino dentro de si. E esse negócio, assim, de onde parte tudo de dentro de você, é tipo como que você explica um troço desse, sabe? Tipo, que é o negócio que, tipo, a gente, no final das contas, a gente não tem livre-arbítrio. A gente tem liberdade no sentido de que a gente não tá submetido a causa e efeito. Porque a gente é essa consciência que tá além do tempo. Só que, ao mesmo tempo, não tem como a gente decidir o que é que emerge de dentro da gente. E esse emergir de dentro da gente, muitas vezes, vai estar sendo também influenciado pelas nossas circunstâncias de vida, certo? Porque, claro, esse negócio que emerge, ele não tem forma, como eu falei, ele não é algo nomeável, ele só tá ali, mas quando ele chega em contato com o mundo de alguma forma, você direciona isso a certos objetos. Eu acho que essa parte aqui deve ficar um pouco confusa eu falando assim, mas eu não sei se eu consigo elaborar isso de uma forma melhor. Quando esse algo que emergiu dentro de você entra em contato com o mundo, você precisa conceber isso de alguma forma, você precisa achar uma linguagem para isso, você precisa identificar o que é isso. E quando você faz esse processo de identificação, você inevitavelmente precisa, tipo, interagir com o seu mundo, com o mundo ao seu redor, com o que é, então, esse algo, pra onde é que esse algo vai. E aí é o masculino da experiência, é o yang, essa coisa da decisão, da forma, da estrutura, certo? Do nomeável. O feminino é o inomeável, o ingaiolável, o masculino é o nomeável, é a gaiola. É o que dá o sentido aquilo que o feminino estava gerando, concebendo. E, assim, é maluco, né? Tipo, não... O que é falar em livre-arbítrio? O que é falar em liberdade? O que é falar em você ter infinitas linhas do tempo que você pode seguir, que você pode manifestar qualquer coisa na sua vida, que você pode seguir o caminho que você quiser? Quando, no final das contas, você vai estar sempre submetido, determinado por aquilo que está emergindo dentro de você. E Pessoal, presta muita atenção na armadilha filosófica em que ela acabou de cair. Ela diz: você decide aquilo que quer, mas de onde vem o seu querer? Emerge de dentro de você e determina o que você faz. Na filosofia, já que ela entrou no vídeo a respeito desse campo de assunto, isso se chama determinismo de motivos. É a ideia de que você é um escravo absoluto dos desejos que brotam na sua cabeça. Se isso fosse logicamente verdade, nós teríamos que soltar todos os assassinos e ladrões da cadeia hoje mesmo.
simples, pensem comigo. Se o ser humano apenas obedece cegamente ao que emerge dentro dele, o criminoso não tem culpa do crime. Afinal, o desejo de roubar ou matar apenas emergiu e o determinou. Mas a lógica nos mostra o contrário. A diferença entre um ser humano e um animal irracional é exatamente o que os filósofos chamam de poder de veto, ato autocausado. Sim, desejos emergem de dentro de nós o tempo todo. Você pode sentir o desejo repentino de ofender alguém que te tratou mal no trânsito. O desejo emergiu, mas você ofende? Não, você racionaliza, pensa nas consequências e escolhe não ofender. O desejo não toma decisão por você. A causa da escolha não é o instinto cego. A causa da escolha é o próprio indivíduo. Influência não é coerção. Agora, se levarmos essa falácia filosófica de que somos robôs dos nossos desejos para dentro da teologia, o estrago é ainda maior. É exatamente isso que a teologia da predestinação incondicional ensina, que o homem é tão mau que só consegue desejar o mal e por isso o livre-arbítrio é uma ilusão. Eles concordam com a moça do vídeo. Mas a escritura concorda com isso? Nós somos realmente prisioneiros de instintos mortais sem nenhuma chance de lutar contra eles? Bom, é aqui que a Bíblia destrói o argumento dela e traz a solução. Bom, vamos lá. Então, determinado por aquilo que está emergindo dentro de você. Vamos lá, gente. Vocês percebem a gravidade disso? Ela diz, você decide aquilo que quer, mas de onde vem o seu querer? O seu querer emerge de dentro de você e determina o que você faz, então você não é livre. Para simplificar o que ela falou, que ela até falou assim, não sei se está muito complicado, simplificando. Você é um escravo dos seus próprios desejos, simplificando o que ela falou, tá bom? É exatamente isso que a teologia da predestinação incondicional ensina. Eles dizem que o homem tem o coração tão mau que ele só consegue desejar o mal. Logo, ele não tem livre-arbítrio para escolher o Deus. Então, onde está a falha exegética? E que ela não vai querer pegar para si, porque ela vai para o hermetismo. Mas a lógica, que aí sim ela vai querer se animar. O erro é achar que nós não temos a capacidade de resistir ou consentir a um desejo. Tá bom? Porque, começando, né? As escrituras concordam com a moça e com os deterministas em um ponto, que nós somos reféns do pecado. Sozinhos nós não conseguimos buscar a Deus conforme Romanos 3. Nós somos como uma pessoa se afogando no meio do oceano. Sozinhos, o nosso desejo de sobreviver não é suficiente para nos tirar da água. As escrituras vai destruir o argumento dela. Por quê? Lá nos é ensinado a graça preveniente no Tito 2:11 e João 12:32. Para simplificar muito aqui, a graça preveniente é a graça que vem antes. É a boia de salvamento que Deus joga no mar para nós. Então, quando Deus joga a boia e o Espírito Santo age no seu coração, o poder de escolha que estava morto pelo pecado é despertado. Então, Deus não te obriga a segurar a boia. Ele te capacita a segurar. Então, segurar a boia não é um mérito seu. É apenas a sua resposta à graça de Deus. Mas você tem a liberdade terrível de bater na boia e escolher afundar. Então a moça do vídeo vai ignorar isso. Nicolas, claro, ela vai ignorar a Bíblia. Não precisa, entra na lógica disso que eu apresentei. Então ela acha que somos apenas animais seguindo instintos internos. Mas, voltando, as escrituras diz que Deus nos dá a capacidade moral de ir contra o nosso instinto pecaminoso através da graça dele. Bom, gente, para amarrar o nosso raciocínio de hoje, não importa se o argumento vem de uma moça que postou um vídeo no YouTube que é secular, porque ela vai entrar em ocultismo, enfim, ou que ela fala de física quântica, ela vai entrar em Big Bang também nesse vídeo, ou se vem de um teólogo falando de decretos divinos imutáveis, como o Iago Martins da vida. O fim da linha de negar o livre-arbítrio é sempre o mesmo: a destruição da responsabilidade moral.
acaba no relativismo. No caso da moça é mais explícito. Por quê? Se o livre-arbítrio é uma balela, como ela diz, então ninguém é culpado de nada. O assassino matou porque o desejo emergiu dentro dele. O corrupto roubou porque o universo o determinou. Se as pessoas não têm escolha real, o bem e o mal perdem o sentido. Deus só nos cobra responsabilidade e justiça porque Ele nos fez criaturas morais livres. Tá bom? Então, no nosso próximo vídeo, e esse vai ser o mais importante e denso dessa resposta e defesa à questão do livre-arbítrio, que está nas escrituras, na lógica, a filosofia, o que mais que você queira pegar, nós vamos adentrar exatamente nesse conceito e aplicar aos textos mais difíceis da Bíblia, como Romanos 9, a ordem de salvação e a expiação limitada. Vamos analisar mais de 70 vídeos de uma pessoa que vocês gostam muito e provar, abrindo o grego e a gramática original, que a soberania de Deus não anula a nossa liberdade. Tá bom? Bom, é isso. Uma resposta à moça aí. Entrei na lógica secular da filosofia, mas também, como o canal não é totalmente de filosofia e nem vai muito por essas vias de explicar muitas das coisas, eu, claro, joguei também o campo da discussão para as escrituras e te preparar para um vídeo, um mega vídeo que vai sair respondendo a essa pessoa, que eu não tenho nada contra a pessoa dela, a respeito dessa doutrina. Um abraço, fiquem com a paz de Cristo e até o próximo e decisivo vídeo.